Começamos hoje, mais uma vez, falando sobre esferas da espiritualidade. Cremos que a nossa espiritualidade ela precisa começar na parte mais íntima, que é a parte privada, particular, e naquele lugar lá só cabe você, mais um. É só você e Deus. Semana passada começamos a série, né, Vida Devocional, vão ser 16 semanas. Isso é uma boa jornada, né? 16 semanas falando sobre vida devocional. As 4 primeiras semanas falando da palavra, da importância que ela tem, para a gente experimentar tudo que Deus tem. A partir da 5ª semana, né, a gente vai para oração, depois vamos para jejum. Que benção, né? Quem é que está vibrando aí para a gente começar a jejuar juntos? Isso é demais, né? Essa é E a última semana vamos falar sobre serviço, generosidade, dízimos e ofertas. A gente está há 3 anos juntos, a gente não tem falado muito sobre isso. Nós temos visto a mão de Deus e a provisão dele em todas as áreas, inclusive na financeira. E vocês sabem que eu tinha essa intenção, né? Não adianta a gente ficar falando de fração se a gente não entende que é o dono do inteiro. Então, quando a gente entende que o nosso Deus ele é dono do inteiro, quando a gente vai falar de dízimo, oferta, isso é natural com alegria. Porque é só uma fração, né, daquilo que ele é o dono. Então, hoje vamos para a segunda parte. Semana passada a gente falou sobre a importância, né, das Escrituras e principalmente o poder que ela tem, né, como escrito sagrado. É irrefutável que a nossa Bíblia ela é a palavra de Deus. Faz mais de 6.000 anos que faz sentido tudo que está escrito lá. Tudo que está escrito se cumpriu durante os séculos. Até Jesus ali, né, tinha mais de 300 profecias, coisas escritas. Quando os estudiosos começam a cruzar as passagens, chega um momento infinito de quanto aquele livro é completo. Nós sabemos, está escrito no livro de João, capítulo 21, no final do livro, dizendo que nem todos os livros do mundo conseguiriam registrar a importância do ministério de Jesus. Mas nós sabemos que a Bíblia é suficiente para nós conhecermos e desfrutarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. E semana passada nós falamos um pouco sobre a importância das Escrituras na nossa vida devocional. O quanto é importante. Na semana passada falamos sobre a importância, um pouco sobre fundamentos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o resultado do sucesso desse relacionamento termos encontros com Deus. É muito legal ler a Bíblia, é interessante a gente conhecer as histórias, mas só conhecer as histórias e ler a Bíblia não vai ser um momento devocional. O momento devocional, ele se comprova quando ali durante a leitura a gente tem um encontro com o autor das Escrituras. Então a Bíblia é interessante que é um livro quando que tu compra, vem o autor junto. Legal isso, né? Às vezes a gente tem que entrar numa fila, né, para pegar a assinatura de alguém que fez um livro, para pegar uma dedicatória, e a Bíblia todinha é uma dedicatória. Antes de nascer a Lola, eu vi a Bíblia como um livro de relacionamentos, como um livro da história de Deus, mas depois que a Lola nasceu, eu entendo que a Bíblia também para mim é uma carta de um pai amoroso para filhos. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o quanto que esse encontro com as Escrituras, a nossa vida devocional diária e prazerosa, vai aprimorar, aproximar o nosso relacionamento com Deus. Mas antes de mergulhar aqui na mensagem, eu queria fazer... Todo mundo está aqui, se sente amado, né? Vocês são muito especiais para aqui, mas eu queria fazer menção a 2 pessoas em especial. Uma é o Vili, um grande amigo nosso, um entusiasta, né, da plantação dessa igreja, que tem servido, né, a minha família de várias formas, né, com tanto, né, de muitas formas. É difícil mensurar o quanto que ele é importante para a nossa casa, para a nossa família. É o nosso amigo que mais vem nos visitar, que comprova que tem orado por nós, outros também têm orado, né, mas é muito importante na nossa vida, né, e ele também representa Montserrat, Porto Alegre, né, dizendo que nós somos uma família, né, que não se resume só a esse lugar, né? Junto com as outras igrejas da terra, principalmente a igreja que é a nossa mãe, né? Obrigado, Filipe, por estar aqui, é sempre uma honra. Às vezes eu esqueço de agradecer o quanto que tu é importante, né? Mas hoje eu entendo que tinha que fazer. E outra pessoa é a Sandra. A Sandra foi uma das pessoas que na minha adolescência me ensinou a me derramar na presença de Deus. Foi das primeiras pessoas que eu vi que era muito além da liturgia, muito além da celebração, né? Era uma pessoa que, quando eu conheci a casa dela, eu vi que era uma mulher que tinha vida devocional, que se derramava na presença de Deus. E não parou, né? Nunca parou, né?
Obrigado, Sandro. Tu és uma inspiração, um exemplo para muitas famílias na Terra, né? O que tu tem feito aí, né? Eu creio que cada vez que ela tem uma bênção também, né? Eu queria abraçar ela no início, né? Aí eu pedi para o Lucas abraçar, o Lucas te abraçou, mas depois eu tive que te abraçar também, né? Não tinha como não ir aí. E vou honrar uma terceira pessoa que não está aqui, né? Foi o cara que me deu essa camiseta aqui ontem. Eu falei para ele que estava precisando de umas camisetas, mas eu queria uma camiseta, ele me deu um monte de camiseta. É o pastor Shane. O pastor Shane me ensinou algo que é muito precioso na vida devocional, porque várias vezes a gente estava em algum ambiente, e ele é um grande homem de Deus, né, que é convidado para pregar e ministrar em lugares muito importantes, e algumas vezes eu estava junto com ele para aprender, e ele falava simplesmente o seguinte: hoje não vou ser eu que vou pregar, vai ser o Márcio que vai compartilhar o devocional dele. De hoje, de manhã. A primeira vez que ele fez isso era cedo, ainda bem que eu tinha me preparado antes. Então foi o cara que me encorajou. E eu falei para ele: Shane, como é que tu tinha certeza, cara, que eu tinha orado, que eu tinha tido alguma experiência com Deus antes? Ele: não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. E aí eu embalei na fé dele. Então foi um grande homem de Deus na minha vida para ter uma vida devocional prazerosa. Não é religiosa, é prazerosa. Vamos lá então, hoje se pudesse colocar um título, é Conhecendo a Deus, né? Aprimorando o nosso relacionamento com Deus através das Escrituras. Tudo que a gente vai falar nessa série é sobre vida devocional. Tudo. Então hoje é aprimorando o nosso relacionamento com Deus através das Escrituras na nossa vida devocional diária. E eu quero começar a acrescentar uma palavra também aqui que eu acho que faz muito sentido. Prazerosa. É um prazer. É um prazer. Estava com um casal muito querido aqui da igreja esses dias e a gente fez um treinamento, né? De um devocional de emergência, né? De 20 minutos. Vocês lembram? E aí com esse casal, agora estou sendo instruído a não falar tantos nomes por causa da transmissão, mas já sacaram de quem eu estou falando ali, né? Já está rindo aqui para mim. E a gente fez um treinamento. Eu falei para eles: olha, a gente vai fazer um treinamento. Esse aqui é um treinamento de emergência. Um devocional de emergência. E a metáfora que nós usamos foi o seguinte. Quem já pulou de paraquedas aqui? Alguém já pulou de paraquedas? Pô, ninguém? Já pulou de paraquedas, Fran? Já pulou de paraquedas? Aleluia. Senão eu me senti um maluco aqui, né? Que só eu pulei, né? As pessoas já acharam maluquice também quando vocês fizeram, né? Acharam, né? Tem algo que quando a gente pula de paraquedas que é especial, assim, depois daquela queda, né? Quando abre o paraquedas, não é um silêncio, uma paz, é gostoso, né? E aí tu vê tudo que tu enxerga, né? Naturalmente, né? Tu vê por uma revelação de uma dimensão, tu vê de um momento mais elevado e é muito especial. E tu curte ali, né? Quando abre o paraquedas. Só que se o paraquedas principal não abrir, tu vai ter que abrir o de emergência. Então tu não vai curtir muito a vista, tu só quer não morrer. Então tu abre, é veloz e tu tá até de olho fechado. Se eu tomara que funcione e eu não quero morrer. Então vai ter dia que realmente o devocional vai ser o paraquedas de emergência. É 5 minutos, só para não morrer hoje. Só para, né? Só que se tu ficar contando com a tua vida devocional só com paraquedas de emergência, pode ser que um dia ele não abra. E pode ser que um dia tu vá morrendo espiritualmente, né? Então a gente fez um treinamento, com 20 minutos deu certo, né? Saiu coisas profundas, pessoais, do coração, e foi muito legal. Então a gente entende que não é só para emergência, é prazeroso, é uma vista linda de uma outra perspectiva, né? Um devocional quando a gente tem tempo, né? Eu estou no momento agora aqui na cidade que eu estou conseguindo acordar cedo, dormir cedo, então eu consigo às vezes ter uns 2, 3 momentos por dia com Deus. Mas quando eu morava em Porto Alegre era um momento às vezes, e às vezes era de emergência. Graças a Deus eu moro numa cidade hoje que não tem tanta pressa, né? Então eu quero começar lendo 2 textos que estão no livro de alguém que me inspira muito, a vida devocional dele, Daniel. Daniel 3, do 28
Em diante fala assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou a seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Quero ler também Daniel capítulo 6. Nesse momento aqui são amigos de Daniel que foram lançados em uma fornalha pela sua fé, pelo compromisso com a sua fé. E Daniel 6, do 10 em diante, fala assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, houve um decreto que ninguém poderia fazer nenhum pedido, se não fosse para o Nabucodonosor, para o rei. Eu acho que não era Nabucodonosor, aqui já era Dario, né? Já era mais para frente. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como ele costumava fazer. E lá no final está escrito assim: estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que aconteceu? Foi editado um decreto naquele lugar que qualquer pessoa que fosse fazer algum pedido só podia fazer para o rei, né, para o imperador, que era uma autoridade. E esse homem, ele tinha uma vida devocional e todos os dias ele fazia orações, né, a Deus, ele fazia pedidos e ele foi jogado na cova dos leões. E lá na cova dos leões ele foi, né, Deus fechou a boca dos leões e aquela manifestação ali de fidelidade alterou toda aquela região. Ele trouxe uma nova dimensão para aquele ambiente, porque ele foi fiel na sua vida devocional. Eu vou ler mais um texto e vocês vão descobrir por que eu escolhi esses textos para a gente começar hoje aqui. Vou ler mais um texto. Lucas 9, do 23 em diante. Vou ler Lucas 9, do 23 até o 25, que fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, então este a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Por que eu quis começar aqui com esses 3 textos? Porque acontece que diante de uma cultura, quem sabe, dessa geração, dos anos 80 para cá, parece que a gente vai convidando as pessoas, né, para ter alguma experiência com Deus, se aproximar da gente, mas a gente não convida as pessoas a elas terem um compromisso com Deus já desde o início. Faz sentido ou não? A gente se alegra quando as pessoas vêm nesse lugar, a gente se alegra quando as pessoas vão tomar um café com a gente se alegra em trazer para as pessoas um pouco do compartilhamento da nossa fé, mas a bem da verdade é que muitas vezes a gente não convida as pessoas já desde o início a fazer um compromisso sério com esse Deus. Isso faz sentido ou não? Então a gente sabe que não vai ser a nossa moralidade, nem a moralidade das pessoas que vão salvá-las do inferno. Não vai ser as coisas boas que a gente faz, não vai ser apenas o vizinho legal. O que a gente vai entregar para as pessoas é o melhor presente que a gente pode entregar para elas um dia que elas conheçam a Jesus. E através de um compromisso sério com Jesus é que, sim, elas vão experimentar tudo que Deus tem para a vida delas. E vai fazer sentido. Então, quando eu falo de vida devocional, a gente não pode imaginar que se as pessoas estão chegando aqui hoje ou vão chegar durante a série, a gente pode achar que não, tudo bem, daqui um pouco tu pode começar com esse compromisso. Daqui um pouco tu pode começar a mergulhar, né, na vida devocional. Porque se a gente esperar, essa palavra aqui é para a igreja, eu queria que vocês estivessem comigo nisso. Se nós esperarmos algum tempo para oferecer para as pessoas, né, a possibilidade de ter um compromisso sério com Deus, pode ser que elas não tenham nunca. E se a gente não mergulhar nessa vida devocional profunda e diária, não vai fazer sentido também a gente falar para as pessoas disso. Não faz sentido. A gente sabe que nós somos chamados por Jesus para fazer discípulos, e nós fazemos discípulos segundo a nossa espécie.
Então, olha a importância que tem da gente poder comunicar para as pessoas desde a primeira vez, ou que elas vêm nesse lugar, ou qualquer ambiente que a gente frequenta, da importância de um compromisso sério. Você lembra como Jesus fazia? Jesus encontrava a pessoa no seu ambiente, ali de trabalho, no seu ambiente social, e ela falava: larga tudo e me segue. Como que a gente faz hoje em dia? A gente quer se aproximar, fazer uma amizade. Aí quando a pessoa for na nossa casa, tomar um café, depois de alguns anos, depois de algumas coisas, a gente acaba falando para a pessoa da coisa mais importante que ela poderia ter escutado. Faz sentido? Faz sentido. Eu não estou falando de um jeito assim para constranger a ponto de nós sermos religiosos, da gente não ter assuntos, da gente não estar conectado com o que acontece na nossa cidade. Não estou falando nada que tenha... Não é isso. Mas eu quero dizer que quando a gente apresenta qualquer coisa que tenha a ver com essa palavra aqui e não está do lado de um compromisso sério de negar-se a si mesmo, a gente nunca vai experimentar a plenitude de tudo que Deus tem para a gente. Essa semana eu sofri um pouco assim, eu descobri um blog, não vou dizer o nome porque eu nem gostaria que vocês assistissem, não um blog, é um podcast. E nesse podcast o grande interesse deles é falar com pessoas que estão desviadas. Então a estrela do blog é alguém que era da igreja e agora não é mais. E aí essa pessoa ela entra lá e glamoriza isso, né? E aí as pessoas falam todas as coisas assim que tinham na igreja, que fizeram ela se traumatizar, adquirir complexos e um monte de outras coisas. E aí aquilo fica uma conversa onde parece que elas sentem alegria de colocar defeito na igreja. E eu assisti um pedaço daquilo. Só que em nenhum momento eu vi que eles conseguiram colocar um defeito em Deus. Era sempre um defeito na doutrina. Sempre um defeito no comportamento de alguns. E a minha vontade, assim, se eu tivesse lá assim, nos bastidores daquele podcast, era dar um abraço naquelas pessoas e dizer assim para elas: olha, vocês esqueceram, quando vocês estiveram naquele ambiente, do filé mignon, que era vida devocional. Vida devocional. A coisa mais importante que tem dentro da nossa espiritualidade, que o nome dela chama-se Jesus, é o tempo que nós dedicamos à nossa vida devocional. É lá na nossa vida devocional, dentro do nosso compromisso prazeroso de mergulhar nas Escrituras, de ter o nosso tempo em oração, servir pessoas, amar quem não, né? Pessoas que ninguém quer amar. É ali nesse lugar que Deus ele se manifesta para a gente e não tem como. Olha, para te ver uma pessoa falar lucidamente, dizer eu não quero Deus e ter conhecido é muito difícil. A maioria das pessoas que se dizem hoje desviadas, elas nem tiveram experiências profundas com Deus na vida devocional. Eu tenho falado aqui, já falei várias vezes, falo principalmente para os homens: vocês querem se decepcionar comigo? Andem mais comigo. Só que tu decepcionar comigo, a tua vida devocional tem que ser o combustível para tu me ajudar. Eu não posso abandonar a causa e dizer que o problema era a igreja quando alguém do meu lado erra. Isso vai acontecer todo o tempo, é só tu estar alerta, né, que vai acontecer todo o tempo. Mas é o Deus que nós descobrimos através da nossa vida devocional, através de todos os dias, que nos sustenta a nossa fé e o amor por aqueles que em algum momento a gente vai se decepcionar. Vocês estão comigo? Isso faz sentido? Faz sentido? As pessoas dizem que elas estão desviadas, mas de fato elas nunca conheceram. Elas nunca dedicaram um tempo diário, assim, hoje eu vou devocionar, né? Hoje eu não vou interromper minha devoção, eu vou ter um tempo profundo com Deus, eu quero conhecer mais esse Deus. Na maioria das vezes dizem que a vida cristã delas era uma vez por domingo, 1 hora, mal prestava atenção no que estava sendo ministrado, não viviam os desafios. É muito pouco. 1 hora por semana é muito pouco, é muito pouco. Eu querer competir numa competição de musculação e treinar uma vez por semana, não vai dar certo. Eu querer uma competição de crossfit e treinar uma vez por mês, vai ser um fiasco. É um fiasco ou não é? É um fiasco. Só que a gente não tem essa vergonha na cara quando tem a ver com a nossa vida espiritual. Faz sentido?
Faz sentido, né? Quero ler alguns textos aqui. Esse texto que eu vou ler, alguns textos que eu vou ler aqui, eles estão no nosso devocional da semana, que a gente vai poder compartilhar também nos grupos caseiros, tá? Nos GTs. Primeiro eu queria te falar que... Oi? Aconteceu alguma coisa? Oi? Não, nos grupos caseiros, é GTs. Não é GTs, é GTs. Como eles são em casas, também são grupos caseiros, tá? Já ouvi algumas pessoas falar GP, que é grupo provisório, mas é GT, tá, pessoal? Daqui a pouco vai ser grupo de transição, tá, filho? Vai ter que ser outro nome. Olha aqui para mim, eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui. A nossa alma, ela tem sede. O que tu precisa fazer para provocar a tua sede? Nada. Naturalmente, se tu ficar sem beber água, tu vai ter sede. E daqui a pouco tu vai ficar desesperado para beber água. E daqui a pouco, se não tem água, tu vai beber qualquer líquido que colocar na tua frente. Faz sentido ou não? A nossa alma, ela tem sede de Deus. Se nós não levar a nossa alma até a presença dEle, nós vamos entupir a nossa alma com qualquer tipo de entretenimento, prazer, sensação para matar a fome dela. Olha o que o salmista aqui fala no Salmo 63, do 1 até o 7, ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder, a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, pois Tu és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Até nós temos um encontro pessoal com Jesus que muda a nossa vida. A gente vai continuar tentando buscar os deleites da nossa alma com coisas transitórias. Quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a gente percebe que tudo que a gente queria estava nele, só que a gente acabou procurando no lugar errado. A gente quis sempre se sentir amado. Quem não quer se sentir amado? E muitas vezes a gente acha que a gente vai se sentir completo, porque a gente vai estar nos braços de alguém que a gente se sente amado. Primeira decepção amorosa, que não se sente amado, o que acontece? A tua alma quer mais aquilo. Sim ou não? E aí tu continua procurando naquilo. Aí tu está procurando uma alegria, uma fuga, aí tu vai para algum vício. E lá naquele lugar a tua alma tem uma sensação lá. E a nossa alma vai se acostumando com aquilo. Aí daqui a pouco tu acha que tu precisa de descanso, e eu não estou sendo contra o entretenimento, eu acho que a gente tem que descansar também. Mas muitas vezes não é maratonar uma série. Muitas vezes não é no melhor restaurante da cidade. A gente, através da palavra, a gente leu aqui semana passada, Hebreus capítulo 12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções do coração e da nossa mente. E ela penetra até lá, ao fundo da nossa alma, e separa junto e medula. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento pessoal através da palavra, a gente percebe que muito que a gente precisa não é entretenimento. O que a gente precisa é ter um tempo de deleite na presença de Deus. Estão junto comigo? Faz sentido isso? Faz sentido? Só que às vezes parece que o prazer da certeza de só ser visto, às vezes não é suficiente. Às vezes não é suficiente. Eu li aqui semana passada Mateus 6, capítulo 6, que quando a gente vai lá para o nosso lugar secreto, da nossa vida devocional privada, o que está te garantindo aqui que tu vai ser recompensado e que tu vai ser visto. Mas não está garantindo aqui que vai acontecer muito mais coisas além disso. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Ter a certeza de que eu estou sendo observado por Ele já prepara minha alma assim,
para ter uma noite tranquila. Prepara a minha alma assim para sair aquela agressividade, né, às vezes do coração. Prepara a minha alma para sair aquela ansiedade assim de alguma coisa que nunca vai acontecer. Faz sentido para vocês? A nossa alma tem sede. E a Bíblia, cara, tem rios e rios aí, fonte de água viva, água pura para saciar nossa alma. Interessante também que durante as Escrituras a gente lê textos como esse. Jeremias 29, capítulo 3 fala: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isaías 55 também fala, né? Me busquem enquanto eu posso ser achado, me procurem. Então nós sabemos que vai ser muitas vezes num tempo devocional, no meio das Escrituras, que vocês vão ter um belo encontro com o autor delas. Um belo encontro. Filipenses, capítulo 3, do 7 até o 11, é muito interessante que Paulo ele traz para nós algo que, para mim, em algum momento assim, teve que ficar claro isso, porque eu achava que eu ia chegar num nível de santidade, eu achava que era possível assim chegar num nível, né, de restauração suficiente, que aí chegar um momento assim, Márcio, agora tu está no auge, né? Tu já está, né, orando tanto, está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu achava que ia chegar um momento que eu ia ficar completo. E aí a gente se depara com textos como esse aqui, ó. Mas, para o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à grandeza do meu conhecimento de Jesus Cristo, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para ganhar a Cristo, a ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que eu de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que texto, né? E aí a gente fica achando que a gente já está num bom nível diante daquilo que nos é proposto, porque muitas vezes no início da nossa caminhada com Cristo não nos é proposto um compromisso tão sério que envolva a gente negar a si mesmo. Aí tu lê um texto de um grande homem de Deus, né, que a sua vida foi uma inspiração, os seus escritos abençoam, né, foram transformados com a palavra de Deus. E a gente percebe aqui que de tudo o que ele tinha, tudo que ele experimentou, o que valia a pena mesmo, a grande riqueza, era o profundo prazer que ele tinha em conhecer Cristo cada vez mais, dia após dia. E até o dia que nós sermos ressuscitados com ele, a obra, ela não acaba. Não acaba. Que loucura isso, né? Olha que privilégio. Olha que privilégio. Todos os dias que nós estivermos nessa terra, nós temos a oportunidade, de alguma forma, que a nossa vida resplandeça alguma coisa que vai lembrar muito da imagem de quem ele é. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 3, fala que, portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu fiz uma anotação em relação a esse texto. Eu escrevi o seguinte: é buscando as coisas que são do alto que o encontramos. É treinando manter os pensamentos nas coisas de Deus que somos visitados muitas vezes por Ele. A gente sabe que a coisa mais difícil não é chegar no lugar, né? Principalmente se é um lugar alto que demorou muito tempo para conquistar. A gente sabe que uma das coisas mais difíceis é tu manter, né, um nível. É difícil manter um nível. Então o que Paulo está propondo aqui também é que para manter os nossos pensamentos e a nossa vida experimentando tudo que Deus tem para a gente, que é o que a nossa alma mais quer, não
é chegar em algum lugar, cravar uma bandeira e achar que foi uma conquista. É um treinamento. É todos os dias. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto aqui, um dos textos mais antigos, quem sabe o livro mais antigo, né, que está junto com a Bíblia Sagrada, que é o seguinte. Queria que vocês prestassem bastante atenção aqui nesse texto, porque pode ser que para alguns aqui abra uma chave para ter encontros pessoais, né, ter encontros mais prazerosos com Deus através das Escrituras. Jó 42, versículo 2 até o 6 fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, é uma conversa de Deus com Jó. Deus já estava fazendo mais de 70 perguntas para Jó ali. E aí Jó estava respondendo isso. No 4 ele fala assim: tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quem sabe uma grande chave para a gente poder experimentar mais a presença de Deus, ter encontros com Ele durante a nossa vida devocional, chama-se arrependimento e humilhação. Humilhação. Nós não somos treinados nessa cultura, nos dias de hoje, para ser humildes. Nós estamos sendo treinados para parecer mais do que realmente nós somos. Faz sentido ou não? Faz sentido, né? Eu li aqui o início do Colossenses capítulo 3, mas se a gente continuar lendo o capítulo 3, daqui a pouco Paulo vai falar: ninguém tenha maior conceito de si mesmo do que deve. Ninguém seja desproporcional, achar que é melhor do que realmente é. Pelo contrário, o nosso grande exemplo diante de Jesus é parecer bem menos do que realmente nós somos. Então uma grande chave, e é importante isso para os nossos encontros, é chegar diante de Deus com esse espírito humilde, de arrependimento. Não o espírito de que alguém já sabe de muitas coisas e quer saber mais alguma coisa. Eu vi esses dias de um professor, um homem sábio, falou que os filósofos falam, né, que a sabedoria ela começa com a certeza de que pouco tu sabe. Então quem sabe para encontros mais prazerosos e reais com Cristo é chegar arrependido. É promover esse ambiente de arrependimento. Arrependimento é uma palavra, né, uma das raízes vem lá do grego, metanoia, que é a mudança de direção. Quem sabe uma chave para a gente poder que os nossos devocionais promovam encontros mais reais com Deus é a gente chegar diante da palavra com o coração disposto a fazer mudanças necessárias. Trocar de direção de coisas até que a gente acha interessante. E não é fácil. É treinamento. Não são tentativas. Eu quero te dizer, se tu viver uma vida devocional baseada em tentativas, pode ser que tu nunca consiga. Mas se tu fizer uma vida devocional baseada em treinamento, tu vai ficar cada vez melhor naquilo. E o arrependimento, chegar diante das Escrituras com o coração disposto a abrir mão de coisas, quero te dizer, tu prepara um baita de um ambiente para ter um encontro com Ele. Não é fácil às vezes tu chegar diante de um texto e dizer assim, tu nem leu o texto ainda, mas dizer assim para Deus, Deus, vou fazer uma oração. Eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa para ver o que está aqui. É uma das orações difíceis. Eu quero te dizer que quando faz essa oração, assim, com o teu coração disposto, vão vir grandes recados, grandes desafios. Mas como é que Ele vai se mostrar grande para a gente, né? Como é que Ele vai mostrar a pessoa dele? Senão, às vezes, tem que colocar a gente no meio de uma batalha, no meio de um problema. Se fosse mais fácil nos ensinar, às vezes Ele não precisava colocar a gente em situações tão extremas. Mas, às vezes, é o único jeito de a gente aprender as coisas, é o único jeito de a gente ver Ele. A gente leu aqui agora o capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó.
Alguém aqui conhece a história de Jó? Alguém aqui já ouviu a história desse homem? Esse homem passou, quem sabe, para as coisas mais complicadas da terra. Perdas familiares. Nós estamos enlutados aqui essa semana. Estamos enlutados. O pai de alguém muito especial para nós aqui, que está aqui com a gente hoje, partiu. Nós sabemos que como é difícil enfrentar uma perda familiar. E esse cara passou. Caiu um lugar onde ele tinha para armazenar grãos, pegou fogo. Todos os negócios dele, né, diante de uma cultura naquela época, né, que era uma cultura mais agrícola, o cara teve um grande problema financeiro. Perdeu dinheiro, perdeu tudo. Outras perdas. Saúde. As pessoas olhavam para aquele cara e choravam. Diz que tinha, sobre a pele dele era uma lepra, uma doença, chagas na pele. Esse homem passou por uma luta, né? Imagina o que vão pensar de mim. Se eu sentar na praça, os cachorros vão querer lamber minhas feridas. Olha o que esse cara passou. Problema conjugal. A esposa dele falava: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele falava assim: mulher, tu é maluca. Se obedecer, isso que tu está falando é maluquice. E aí, diante de todas essas possibilidades, né, que lhe foram oferecidas, os amigos dele, diante de uma mentalidade: olha, se tu está sofrendo alguma coisa, se Deus não está se pronunciando, é que possivelmente tu errou algumas coisas. Tu errou, tu pecou. Confessa para a gente de uma vez isso, para as coisas melhorarem. E aí, contra toda aquela cultura, uma nova mentalidade se vem. Vale a pena? Vale a pena passar algumas dificuldades para que a gente tenha um encontro pessoal com Deus? Vale a pena? Vale a pena? Para esse homem aqui valeu. E a gente percebe que a alegria dele foi tanta que nem precisava ter restituído tudo que ele recebeu. Mas Deus, para honrar a vida desse homem, restituiu tudo muito mais do que ele tinha. Muito mais do que ele tinha. Até os filhos que ele perdeu, ele teve mais filhos também. A nossa disposição de arrependimento e disposição de humilhação, de chegar lá diante dele humilde, vai ser fundamental para que a gente tenha encontros com ele. Se a gente desistir no meio do caminho, porque a gente não foi humilde o suficiente, não foi porque ele não queria se apresentar, foi porque faltou só um pouquinho da tua parte. Um pouquinho. Muitas vezes eu sou perguntado: por que eu não posso estar no meio da Marechal Floriano, vendo as vitrines das lojas e Deus não falar comigo? Por que eu não posso estar sentado lá no shopping, tomando sorvete, Deus não vai falar comigo? Muitas vezes a presença dele invade nossos pensamentos e nós temos experiência. Muitas vezes acontece isso. Mas a nossa vida devocional é a resposta da nossa fidelidade a Ele, que mesmo diante, às vezes, de coisas que nós gostaríamos que acontecesse, a gente continua experimentando Ele através das Escrituras. Nós estamos juntos nisso? Nós estamos juntos nisso? Quando chegar alguém aqui pela primeira vez, a gente vai dizer assim: não precisa tanto, não precisa. Ou a gente vai encorajar a pessoa assim, já um compromisso: olha, esse Jesus aqui que a gente conhece, desde a primeira vez que ele viu as pessoas, ele fez convites desafiadores para eu segui-lo. E olha o resultado que aconteceu na vida desses homens. Mudaram a terra. São os homens que hoje, né, nós temos esperança no futuro por causa deles. Por esses primeiros que seguiram. Estamos juntos nisso? Estamos juntos? Estamos juntos que mesmo que às vezes a gente não tenha um tempo, a gente vai abrir o para-cara de emergência e não vamos se acostumar com eles. Vamos, estamos juntos nisso. Isso é um desafio. É um desafio. Não posso esquecer, tem um texto, tá? Dessa semana que ele está errado, tá? Eu coloquei João capítulo 5, 29, mas é João 5, 39, tá? Eu coloquei lá que uma resposta que Jesus estava dando para alguns homens importantes naquela época, principalmente para a lei, alguns homens religiosos da época. Jesus falou: olha, vocês estudam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, mas vocês não estão me encontrando lá. Vocês não estão me encontrando lá. Então esse é um texto do livro da meditação, das perguntas devocionais,
Vocês vão lá, vão ver que está 29, mas é 39, tá? Estou avisando. Vou fechar com esse texto então. João 5, 39. Você está lendo a Bíblia para quê? Para ganhar os presentes que ela te entrega ou para encontrar o Deus dela lá? Foi uma pergunta que Jesus falou para o pessoal daquela época, para os religiosos. João 5, 39. Por que vocês estão folheando esse livro aí? Vocês querem ter o privilégio que é a vida eterna? Ou vocês querem ter um encontro? Porque vocês não estão me encontrando aí dentro. Quero fazer uma pergunta. Quem quer ter encontros poderosos com Jesus essa semana através da devocional? Quem quer? Estamos juntos? Quem quer ter revelações? Quem quer ser conectado com o seu futuro, com o seu propósito, descobrir a sua identidade? Vida devocional. Amém, não lá? Estão comigo? E quando nós encontrar alguém, quando a gente for falar da nossa fé, cara, seja profundo. Diga que envolve um compromisso maior do que a nossa própria vida. Não desmerece. Não diga assim, não, tudo bem. Pode ser assim mesmo. Pode ser de qualquer jeito. Não faz isso. Não faz isso. Vai estar amaldiçoando a vida da pessoa se você fizer isso. Quer abençoar alguém? Faz já desafios já de compromisso profundo. Desde o início. Porque se ele é o nosso exemplo, ele fazia isso, por que a gente vai mudar o jeito, né? Só para ter mais volume? Eu tenho escrito na página, na contracapa da minha Bíblia. A minha responsabilidade aqui é uma igreja crescendo ou é uma igreja cheia de conhecimento? Eu quero crescendo. Para uma igreja crescer espiritualmente, o que ela precisa? Experiências com Deus. Então, se a gente encher esse lugar aqui e depois não encher a nossa casa, não encher a cidade, não faz sentido. Vamos orar então? Quem está comigo aí para esse desafio hoje foi forte, assim, né? Hoje eu não contei tanta história, né? Eu costumo pregar assim mais sério, mas alguns dias tem que ser assim. Me perguntaram assim, né, Márcio, por que às vezes, né? Em algumas séries a gente fala sobre algum assunto, em outras séries a gente fala sobre algum assunto. A resposta, tudo que a gente está falando, que a gente faz aqui é sobre Jesus, tá? Tudo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente prega aqui tem a ver com Jesus. Só que vão ter sim algumas mensagens que elas vão ser mais para te ensinar. Tem algumas mensagens que vão ser mais para chacoalhar, assim, para começar a dar passos novos em direção a alguma coisa que nunca viveu. Vão ter algumas mensagens assim que vão ser mais aquela injeção de ânimo, né? Então hoje era essa mensagem desafiadora de compromisso com Cristo. Tem que ser muito maior que compromisso com a igreja. Tem que ser muito maior que até com o compromisso que tu tem com a tua esposa. Compromisso devocional com as Escrituras. Para ter grandes encontros. Semana que vem a gente vai... Foi difícil, né? Porque tudo que eu normalmente prego eu sempre coloco na prática, né? Semana que vem a gente vai falar, né, a nossa vida devocional, como que a gente coloca em prática, através das Escrituras. E na última semana da palavra é como a gente faz para ver de um jeito que a gente consegue compartilhar com as pessoas, né? Então as próximas 2 semanas tem a ver com muito movimento, tá? Prática e compartilhamento. A gente chama de princípio 50-50, né? Eu cuido de mim, depois eu cuido de alguém, né? Então semana que vem a gente vai pegar o primeiro 50. Como coloco em prática isso? Como que dá certo comigo? E depois na última semana cara, agora eu vou compartilhar esse negócio, porque eu gostaria que as pessoas que estão ao meu redor pudessem experimentar isso, porque isso é bom. Dei um spoiler aí, né? Espero que se dê vontade de todo mundo voltar aí as próximas semanas. Até o pessoal que veio de mais longe. Vamos orar então? Quem quiser ficar de pé aí. Deus, Tu és o nosso Pai, mas Tu também és o nosso Rei. Nós te amamos, Pai, temos intimidade contigo, Deus, como um Pai, amado, perfeito. Mas também, Pai, nós nos rendemos, Pai, diante da Tua majestade. Nos rendemos, Deus, nos rendemos. E nós pedimos, Pai, que tudo aquilo que a gente possa ter vivido até o dia de hoje, Deus, que foi religioso,
Nos perdoa, Pai, nós nos arrependemos, Pai, por qualquer dia, Deus, da nossa história, onde a gente podia ter tido um grande encontro contigo, onde nós podíamos ter te experimentado, onde nós podíamos ter te achado, e nós não te encontramos, Pai, porque nós estávamos mais interessados em receber algumas coisas que vinham das tuas mãos, e nós não enxergamos nada, e voltamos, Pai, para o nosso entretenimento. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes, Pai, que nós acabamos entupindo a nossa alma, Pai, de tantas coisas, de tantos prazeres, e nós deixamos, Pai, de nos deleitar, Deus, com as tuas escrituras. Nós nos deixamos, Pai, de ter todo o prazer na nossa alma, Deus, com encontros contigo. Nós pedimos perdão. E nós chegamos, Pai, no final dessa celebração, Pai, com esse espírito arrependido mesmo, Deus, de humilhação. Nós queremos, Pai, que diante de tantas coisas, Pai, que a tua igreja é conhecida nessa terra, fosse uma igreja, Pai, que é compromissada contigo. Uma igreja, Pai, onde a vida devocional, Deus, é cotidiana, é daí para mais. Nós gostaríamos, Pai, que a nossa igreja, Pai, fosse conhecida por uma igreja, Pai, onde as pessoas, Pai, que fazem parte, Deus, que são membros, Deus, que são pessoas compromissadas contigo e promovem compromissos contigo. Nos ajuda, Pai, a viver numa profundidade dessas. Porque nós estamos entendendo, Pai, que a felicidade que nos falta possivelmente está nessas coisas, Pai, que nós não temos experimentado contigo. Abençoa cada um aqui, Deus, cada um que veio aqui hoje, Pai, possa sair daqui abençoado. Cada um, Pai, que veio aqui hoje, Pai, possa estar se sentindo amado por Ti, amado pela igreja. Que cada um que veio aqui, Pai, não se sinta sozinho durante a semana. Que cada um que está aqui, Pai, possa vencer, Deus, seus traumas, seus desafios, suas mazelas, Deus. Abençoa cada um que, de alguma forma, Pai, veio aqui com alguma expectativa, que o Senhor possa estar frustrando algumas, para que convicções sejam geradas e entregando algumas, Deus, também para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.